Obrigada por se juntar à Igreja Missão. Venha participar de um de nossos cultos. Estamos esperando por você. Para saber os dias, acesse admissão.org. Amamos ouvir o que Deus tem feito através desse ministério. Conte a sua história mandando um e-mail para contato@admissão.org. Se você deseja contribuir financeiramente com esta obra para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em admissão.org/doe ou em nossa conta bancária. Desejamos que essa mensagem te abençoe. Gente, a paz do Senhor a todos. Amém. Tudo bem com vocês? Fico feliz por vocês estarem bem. Eu também estou bem, muito obrigado. Estou bem, estou feliz e extremamente grato a Deus, pois sei que não mereço uma oportunidade tão boa e maravilhosa de expor a palavra de Deus nesta igreja, que eu considero uma igreja amiga. E aproveitando a oportunidade, eu estendo essa dívida de gratidão ao pastor Roberto. Eu brinco porque me sinto em casa, me sinto amigo, e o sentimento do meu coração é que Deus continue abençoando o Senhor de uma forma toda especial. Eu me sentiria privilegiado de ter o pastor Roberto como meu pastor, assim como eu sei que vocês se consideram. Vocês são privilegiados por Deus. Eu me sentiria também privilegiado em ter o pastor Roberto como meu pastor. Deus te abençoe, viu, pastor? É uma honra sem igual poder ministrar na igreja que Deus propôs ao seu coração. Muito obrigado. Vocês poderiam dar uma salva de palmas a Deus em homenagem ao pastor? Muito obrigado, viu, pastor? O Senhor mora no meu coração. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Leamos a partir do versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? A visão é profética, a visão é extraordinária. Porém, eu preciso dizer a vocês, antes de tudo, que Ezequiel recebeu esta visão em um dos períodos mais difíceis e tenebrosos da história de Israel, que foi justamente o cativeiro babilônico. E a visão do vale de ossos secos descreve a real situação que Israel vivia dentro da Babilônia. Eles eram como ossos sequíssimos. Porém, é necessário dizer a vocês, ou pelo menos lembrá-los, que a vontade de Deus nunca foi levar Israel cativo. Até porque Deus não tem prazer no sofrimento alheio, mas Deus também usa o sofrimento humano para ensinar lições e corrigir. E a prova do que eu estou falando está em Jeremias. Se lermos o livro de Jeremias,
nós iremos perceber que o mesmo antecedeu o cativeiro babilônico. E com ele, em seu ministério, ele carregava apenas duas mensagens. A primeira mensagem de Jeremias era uma mensagem de misericórdia, porque a expectativa de Deus sempre será que nós venhamos se arrepender. Mas a segunda mensagem de Jeremias era uma mensagem de juízo, porque ainda que Deus seja misericordioso, Ele continuará sendo justo. E Jeremias dizia ao povo que se eles não se convertessem e voltassem os seus caminhos para Deus, o Senhor usaria a sua vara de correção contra Israel. A vara de correção de Deus na época chamava-se Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Israel não deu ouvidos a Deus e muito menos às palavras do profeta. Então, de uma forma repentina, Nabucodonosor invade a cidade santa de Jerusalém. Segundo dados históricos, foram 3 grandes invasões de Nabucodonosor na cidade de Jerusalém. A primeira ocorre por volta do ano 605 a.C. Ele invade a cidade e, quando sai, leva consigo jovens príncipes, dotados de conhecimento, portadores de sangue real. Entre eles, ganhava-se destaque Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A segunda invasão de Nabucodonosor na cidade de Jerusalém ocorre por volta do ano 597 a.C. Dessa vez ele invade a cidade e, quando sai, leva toda a casta sacerdotal de Israel cativo. Mais de 10.000 judeus foram levados, sacerdotes, levitas, músicos, porteiros. Entre os 10.000, ganhava-se destaque o profeta Ezequiel, que era de linhagem sacerdotal. A terceira e última invasão de Nabucodonosor na cidade de Jerusalém ocorre por volta do ano 586 a.C. Dessa vez ele entra e, quando sai, não leva ninguém. Ele coloca fogo nas portas, derruba os muros, destrói o templo de Salomão e desaparece com a arca da aliança. Nesta hora, Israel entrou em um estado de calamidade pública. Eles começaram a viver o pior momento de sua história, pois eles estavam cientes de que perderam pelo menos 3 benefícios preciosíssimos que Deus havia dado a eles ao longo do caminho. Primeiro, Israel perdeu a proteção, pois os muros que cercavam Jerusalém foram derrubados. Todos poderiam ver a sua vergonha. Qualquer um podia entrar, qualquer um poderia sair. Os muros derrubados era símbolo do vulnerável. Era Deus avisando ao povo: se eu não guardar a casa, em vão vigiará o sentinela. Israel perdeu a proteção de Deus. Segundo, Israel perdeu a adoração, pois o templo de Salomão, o glorioso, o imponente templo de Salomão, estava em ruínas, completamente derrubado. E por fim, Israel perdeu a presença de Deus, pois a arca da aliança, a principal simbologia da presença de Deus no Antigo Testamento, simplesmente desapareceu. Quando Nabucodonosor invadiu a cidade pela última vez,
Israel ficou dividido em 3 partes. Escute isso. Quando Nabucodonosor completou a invasão, Israel ficou dividido em 3 partes. A primeira, aqueles que sobraram em Jerusalém. Nabucodonosor deixou para trás aqueles que eram extremamente pobres e que não lhe traria benefício ao seu reino. Ficou entre eles Jeremias, e só ficou aqueles que não tinham terrenos, que não tinham status, que não tinham dinheiro. E Jeremias, no meio do povo, começou a observar o sofrimento dos que sobraram. Ficaram as mulheres, porque os homens foram levados cativos. Ficaram os filhos das mulheres, porque Nabucodonosor não quis levá-los. E de cima de um monte, Jeremias começou a ver a nação pegando fogo, os muros de Jerusalém derrubados, as portas pegando fogo, o imponente e glorioso templo de Salomão caído, a arca da aliança desaparecida. Ele começou a observar as mulheres chorando porque os homens foram levados. Começou a observar as crianças porque os seus pais não estavam mais lá. E do alto de um monte, Jeremias começou a chorar, a se lamentar pela nação. E ele resolveu escrever as lamentações que levam o seu nome. As lamentações de Jeremias foi composta em muitas lágrimas. Vendo o sofrimento do povo, Jeremias gritava para a nação: caiu a coroa de nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Volta, Israel, volte ao Senhor seu Deus, ponha a sua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. A segunda parte do povo de Israel ficou dentro do palácio de Nabucodonosor na Babilônia. No palácio só ficaram jovens príncipes, conhecimento, portadores de sangue real, de linhagem rica, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes trocados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A terceira parte do povo de Israel ficou fora dos muros da Babilônia, perto de um rio chamado Rio Quebar. Lá estavam mais de 10.000 judeus cativos, a maioria de linhagem sacerdotal. O interessante é que Ezequiel também estava lá. E foi ali que os levitas, os sacerdotes, se recusaram a adorar a Deus. Foi ali que eles escreveram um dos salmos mais tristes e melancólicos de toda a Bíblia Sagrada. O Salmo 137 descreve a dor e o sofrimento de Israel na Babilônia. E no verso de número 1, 2, 3 e 4 do Salmo 137, eles disseram: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo pediam-nos uma canção. Aqueles que nos destruíram pediam-nos um louvor. Mas como entoaremos um cântico ao Senhor em terra estranha? Israel se negou a adorar a Deus. Os levitas pendurou as harpas e em forma de sofrimento total se negavam a louvar a Deus novamente. O interessante é 2 palavras do primeiro verso do Salmo 137. Eles disseram: escute isso aqui, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. Esse negócio de se assentar e se levantar para o judeu não era apenas físico,
não era apenas literal, era espiritual e profético. Por quê? Porque se levantar era nada mais, nada menos do que assumir a posição. Se levantar era voltar, tornar a ser aquilo que você era antes. Prova disso, quando o filho pródigo se arrependeu, ele usou as palavras: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Quando Elias desistiu, entrou no deserto e pediu a morte, Deus envia um anjo. O anjo assa o pão na brasa e diz: levanta-te, come, porque muito grande será a sua caminhada. Isaías 60 versículo 1 diz: levanta e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Miqueias capítulo 6 versículo 8 diz: não te alegres, ó inimiga minha, ao meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, eu levantar-me-ei, e se eu estiver em trevas, o Senhor será a minha luz. Se levantar era assumir a posição. Em contrapartida, se assentar era nada mais, nada menos do que jogar a toalha. Se assentar era um símbolo de desistência, de recuo, de entrega. Quando Israel se assentou, eles estavam dizendo: nós não temos mais forças para lutar. Eles estavam avisando os inimigos: nós desistimos, nós se entregamos, faça de nós o que vocês bem entenderem. Israel se assentou. O interessante é que Ezequiel estava lá, e Ezequiel se assentou também. Todo Israel sentou, dizendo: nós não queremos mais lutar, nós desistimos, faça de nós o que vocês bem entenderem. Só que tem um negócio: para Deus levantar muitos, primeiro Deus precisa levantar alguém. Vou repetir: para Deus levantar muitos, primeiro Deus precisa levantar alguém. Todo Israel se assentou, inclusive Ezequiel. Só que para Deus levantar muitos, Deus precisa levantar alguém. E no capítulo 2 do livro de Ezequiel, ele descreve o que ouviu de Deus. O Senhor fala com Ezequiel, capítulo 2 versículo 1: põe-te em pé, e eu falarei contigo. E o Espírito se apoderou de mim, me colocou de pé para ouvir o que Deus falava. No capítulo 2, Ezequiel se põe de pé. Só que no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Ezequiel se assenta de novo. Já que não quis se colocar por bem, Deus tomou uma atitude drástica. No capítulo 8, Ezequiel disse: eu estava assentado junto com os anciões, e eu vi o céu se abrir e uma mão poderosa aparecer. Essa mão segurou no meu cabelo e disse: se põe de pé, porque eu quero falar com você. Deus pegou o profeta pelo cabelo e o colocou de pé. Irmão, eu vou abrir um espaço para dizer: tua casa caiu, a casa caiu. Antes de Deus levantar a casa, Deus levanta você. Se põe de pé, assume uma posição, volta a ser o que você era, e Deus vai ajeitar as coisas lá dentro. Deus levanta Ezequiel. Eu senti uma graça de Deus aqui. E no capítulo 37 ele disse: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me colocou no meio de um vale. Peraí, em algumas outras traduções, escute isso aqui, em algumas outras traduções está: e ele me levou em espírito. Aqui está: e ele me levou no Espírito, que é o Espírito Santo.
Em outras traduções está em espírito, que é o espírito humano. O que eu quero dizer é que não importa se foi no espírito do Senhor ou no espírito humano. O que Ezequiel queria dizer era: eu não estava na carne. A visão era profética. A visão mostrava Israel e como Deus ia trabalhar. Só que para Ezequiel entender como Deus trabalha, era necessário ele estar em uma condição: espírito. O apóstolo Paulo disse: o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque só os espirituais entendem as coisas que são do espírito. Sabe quem reclama de culto? É aquele que entra na carne e sai da carne. Porque quem entra na carne e sai no espírito, entende o que Deus está falando e como Deus trabalha. Crente que é crente, anda em espírito, fala em espírito, prega em espírito, adora a Deus em espírito. Não existe culto fora do espírito. Culto que é culto é em espírito e em verdade. Agora, o apóstolo Paulo disse que você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo? Então olha para mim, se você é templo, ele está te comparando ao templo de Salomão. Pastor, o templo de Salomão tinha átrio, santo e santo dos santos. O santo santo tinha glória, tinha presença, tinha arca, tinha Shekinah. Agora, se você é templo, você também é dividido em 3 partes. E você é dividido em soma, psiqueia e pneuma: corpo, alma e espírito. Só que é assim: com o corpo você entra no átrio, com a alma você chega no santo, mas só em espírito você entra no santo dos santos. Eu vou repetir: com o corpo você entra no átrio, com a alma você chega no santo, mas só em espírito. Segura nas mãos de quem está perto de você, só para crescer, só para aquecer. Segura nas mãos de quem está perto de você. Olha para ele e diga assim: sai da carne, irmão. Sai da carne, irmão, para que Deus trabalhe e você entenda o que Ele está fazendo. O leviacho, rebaracalaua. Tem crente em espírito aqui? Tem crente espiritual aqui? Sabe por quê? Tem crente que só traz o corpo para a igreja. Ele é fantoche. Vem porque tem responsabilidade ministerial. Vem porque os pais mandam. Vem porque não tem outra atividade. Só que ele vem e volta do mesmo jeito, porque entra na carne e sai na carne. Mas quem está em espírito vai ver o que Deus vai fazer nessa. Levanta a mão para receber esta palavra. Foi Jesus quem disse: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aonde estão os verdadeiros adoradores? E Ele me fez andar ao redor deles. E Ele me fez andar ao redor deles. E Ele me fez andar. Pastor, o vale tem poder para nos parar. Vale neutraliza sonhos, projetos, planos. Quando nós entramos em situações difíceis, nós não temos forças, a voz se cala. É por isso que eu não critico o crente que entra na igreja e não consegue abrir a boca para adorar, porque só o fato de ele chegar aqui já foi uma vitória. Porque o vale bloqueia, o vale neutraliza, o vale freia. A pessoa dói e não consegue andar. Pela força de Ezequiel ele não conseguiria andar. Só que ele disse assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me colocou no meio de um vale, e Ele me fez andar ao redor deles. Você não pegou, irmão? A mesma mão que te colocou no vale é a mão que vai te fazer andar. Você não vai parar nesse vale.
O seu endereço final não é nesta situação. Deus te fará andar. E Ele me fez andar ao redor deles. O erro de algumas pessoas na interpretação: e Ele me fez andar ao redor do vale. Não é isso. Ele não andou ao redor do vale. A Bíblia diz: e Ele me fez andar ao redor deles. Deles quem? Os ossos. Ezequiel andou no vale ao redor dos ossos. O osso estava aqui, ó. Ele chegava, se desviava. Tinha outro osso ali, ele passava ao redor. Porque é osso, tá seco, mas não pode pisar. Eu vou falar de novo, porque isso aqui é revelação de Deus, irmão. Tinha osso, ele passava de lado. Tinha outro, se desviava do osso. Por quê? É osso, tá seco, mas não pode pisar. Sabe por quê, pastora? Porque a tendência é aqueles que estão por cima pisar nos que estão por baixo. Aponta o dedo ao invés de estender as mãos. Eu não disse que ia cair, eu não disse que era fogo de palha, eu não disse que não ia chegar longe, eu não disse que era seco. Só que Deus diz a você: ei, é osso, tá seco, mas não é para pisar. Se for para chegar no vale, não é para apontar o dedo, é para estender as mãos. Aqueles que se dizem crente e gosta de apontar o dedo, seria muito mais crente se aprendesse a estender as mãos para ajudar. Versículo 3: e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel foi passando no meio do vale, irmão. Deu o diagnóstico: tá feio, é osso e tá sequíssimo. Aí Deus pergunta: poderão viver esses ossos? Ezequiel disse: Senhor Jeová, tu sabes. Mas estão tentando acabar com o meu ministério, estão tentando puxar o meu tapete. O meu filho, a minha casa está caído. O que eu faço? Não põe a mão, deixa nas mãos de Deus que Ele resolve. Você já foi, já correu atrás, já aconselhou o menino, já foi no advogado, o médico já deu o parecer, o juiz já assinou. Não deu? Tira o nariz daí. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por você. Versículo 4: então me disse: profetiza sobre estes ossos. Só entra quando Deus mandar entrar. Enquanto Deus não autorizou, Ezequiel não falou nada. Mas quando Deus disse, então profetiza. Se Deus falou, Ele confirma. Se Deus falou, Ele garante. O Deus que te chamou garante a vitória. Então profetiza sobre estes ossos. Você não sabe o poder que há na palavra que sai dos seus lábios. Agora você está abrindo a boca para amaldiçoar sua casa? Você está abrindo a boca para amaldiçoar os seus filhos? Você está amaldiçoando o seu esposo, dizendo que não tem jeito para ele, que não há libertação para aquilo que ele faz, que está na bebida e não tem como sair de lá. Você é profeta ou você é osso nesse vale, meu querido? Se você é profeta, abre a boca para profetizar. Está todo mundo dizendo, vai cair. Se você é profeta, diz, vai levantar em nome do Senhor. É cadeia ou cemitério. Se é profeta, eu e a minha casa estaremos adorando ao Senhor aqui. Desde o começo do ano, pastor,
Eu ouço alguns outros pastores dizendo isso aqui, ó. 2016 foi só o começo da crise. Pastores dizendo: 2016 foi só o começo da crise. 2017 vai estreitar ainda mais. 2016 foi só a ponta do iceberg. 2017 você vai ver, vai apertar ainda mais. Posso dizer uma coisa? Vai apertar para eles. Porque enquanto haver profeta, olha para quem está perto de você, olha para ele e diga assim: você não é osso no meio do vale, você é profeta nele. Diga aí: você não é osso no meio do vale, você é profeta nele. Da sua boca vai sair a palavra que vai mudar a situação da tua vida. Então abra a boca para profetizar agora. Eu vou dar 1 minuto para os profetas de Deus se manifestarem. Abra a boca e abra. Tu leve a capalau a se rebaracalai. Eu profetizo, enquanto você está aqui, Deus visita o hospital e cura o impossível. Eu profetizo, nesse mês que vai entrar, a porta vai se abrir e a providência vai chegar. Eu profetizo. Então profetizei, como ele me deu ordem. Se for para guardar, guarda essa, hein? E houve um ruído, e enquanto eu profetizava, um rebuliço aconteceu. Eu pesquisei aqui, ó. Sabe o que é rebuliço no dicionário Aurélio? Já parou para ver o que é isso? Rebuliço no dicionário Aurélio: bagunça. Só que o rebuliço faz parte do agir de Deus. Eu vou repetir: o reboliço faz parte do trabalhar de Deus. Porque para você é bagunça, para Deus é Ele colocando as coisas no lugar. Para você é bagunça, para Deus é Ele colocando osso no osso. Tu leva a cauace, rebara calaceri, cauace, remai. Tu calauace, remai, correbarace. Ei, minha irmã, parece que quanto mais você ora, mais piora, né? Parece que quando mais você vem pro culto, as coisas só pioram, né? Parece que quando você pensa que vai melhorar, a casa cai, tem bagunça, desordem. Fica tranquilo, Deus não perdeu o controle. Na verdade, é Deus que está permitindo essa bagunça na tua vida. Porque para você é bagunça, mas atrás da bagunça é Deus colocando as coisas no lugar. Profetizei e olhei. Versículo 8: eis que cresceram nervos sobre eles. Uma das revelações mais poderosas que Deus já deu. Eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, e se estendeu a pele. Vou explicar agora. Ele profetizou, aí viu, olhei, nervos, carne, pele. Quando eu olho para o Senhor, eu só consigo olhar a pele. Por quê? Porque a pele é o que está por fora. A pele cobre a carne cobre os nervos cobrem os ossos. A pele é a aparência, a pele é a beleza. Ó, quando alguém diz que vai cuidar do corpo, ele não diz: eu vou comprar um creme para cuidar dos meus nervos, porque eu estou com os nervos à flor da pele. Eu não vou cuidar da carne. Quem cuida, cuida da pele. Porque a pele é a beleza, a pele é a aparência, a pele é o que está por fora. Só que quando Deus foi restaurar, Deus não fez Frankenstein. Deus veio nervos, carne, para depois
chegar na pele. Porque quando Deus vai restaurar, Deus restaura de dentro. Eu vou repetir para os que não entendeu. Nervos, carne, pele. Antes de Deus trabalhar por fora, Deus começa lá dentro. Porque Deus não dá sorriso mentiroso para ninguém. Se for para Deus fazer, Deus faz por completo. É de dentro para depois chegar lá fora. Você vai viver de aparência até quando, hein? Você vai viver nessa hipocrisia até quando? Por fora, até tá bem vestido. Por fora, até tem sorriso. Por fora, Pai, Senhor, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas o Deus que sonda o interior sabe. Do que adianta, hein? Do que adianta você vir marchando aqui, ó? Do que adianta você vir falando de línguas estranhas aqui? Por fora tá cheio, mas por dentro não liberou perdão. Deus vai trabalhar no seu interior. Quer um conselho? Libera perdão e viva em paz. Você está se matando por dentro. Mas Sidney, eu fui traído, eu fui ferido, machucado. Me doei, me entreguei, ajudei. Mas quando precisei me viraram as costas. Mágoas de infância. Traumas, pastor, interior, traumas. Pessoas que foram molestadas quando pequeno. Pessoas que viram os pais traindo as suas esposas. E cresce com isso. Pessoas que foram abandonados pela própria família, e ele cresce com isso dentro dele. Você está se matando por dentro. Tira isso de dentro de você. Coloca a mão assim no seu coração. Coloca a mão no seu coração assim. Fala para o Espírito Santo assim: vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e limpa o meu interior. Vem, Senhor, e restaura o meu interior. Vem. Se põe de pé para adorar a Deus aí. Se põe de pé. Deixa Deus entrar. Deixa. Deixa. Eu vou contar até 3 para não prolongarmos. Quando eu chegar no 3, Deus vai te usar para curar feridas interiores. Pessoas podem ser batizadas com o Espírito Santo, demônios bater em retirada. Aquele que estava quase desistindo será renovado pelo poder do Espírito Santo. Quando eu chegar no 3, você vai procurar a pessoa que Deus colocar no seu coração e vai dar um abraço. Eu digo 1, a presença do Espírito Santo está aqui. Eu digo 2, você está preparado para ser usado pelas mãos do Todo-Poderoso. Se for para orar, você vai orar. Se for para chorar, você vai chorar. Se for para entregar o que Deus está mandando, você vai entregar.
Eu digo 3. Recebe o abraço do Espírito Santo aí. Procura, procura, procura. Profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Procura. Vida de Deus. Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. A vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta. Receba a unção de Deus na sua vida aí Ó agora. vale de ossos. Receba a unção de Deus aí na sua vida agora. Receba o renovo de Deus na sua vida aí agora. Agora. Xarabacana, babababassoia. Oh, receba a unção. Receba a unção de Deus agora. A morte tornando vida. Ressuscita. Graça e paz. Eu quero agradecer você por ter assistido o nosso programa. Também quero te convidar para que você possa participar das nossas celebrações. Quinta-feira, às 8 horas da noite e aos domingos, às 18 horas. Espero que a mensagem tenha edificado a sua vida e que você tenha recebido a graça do Senhor Jesus através dessa mensagem. Deus abençoe. Um forte abraço.